A tecnologia hoje não é mais só dinheiro. A tecnologia hoje é doar o seu tempo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um bate-papo, a mais um podcast voltado, obviamente, aí à sua imobiliária, Imobiliárias em Foco, onde nós temos um propósito de, obviamente, evoluir, obviamente, trazer prosperidade à sua imobiliária. Como você já sabe, nós temos uma divisão que é chamada também, o meu ponto de vista, do mercado imobiliário, que é um podcast que eu sempre digo que eu faço com você. Esse podcast, ele geralmente, as perguntas que vêm para mim através do e-mail, as perguntas que vêm no Instagram, é onde eu respondo e é onde eu estruturo o podcast. Meu e-mail, para você que quer mandar assuntos, que quer mandar dicas ou quer mandar sugestões de entrevistados ou de assunto, é contato@rosalvobarreto.com.br, mas também você pode usar o @rosalvobarreto no meu Instagram e mandar um direct ali, ok? Para que a gente possa cada vez ter mais assuntos, cada vez ter mais informações, para ser um imobiliário. Geralmente, não sei porquê, a turma manda muita coisa para mim pelo e-mail, mas também você pode usar, sim, o Instagram, ok? Já vou agradecendo aqui também aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Quinto Crédito, quero agradecer a Superlógica, quero agradecer a Laís, que são empresas que acreditam no meu trabalho, que acreditam no meu processo, que acreditam no nosso produto. E, obviamente, se elas acreditam em tudo isso, é porque elas acreditam no mercado imobiliário e na sua imobiliária. Muito obrigado pela confiança. E é isso aí. Hoje nós vamos falar num assunto show de bola, que é a questão da sua marca no mercado. Como é que eu posiciono a marca da minha imobiliária no mercado local de forma eficaz? Quando eu, Rosalvo, falo em mercado local, eu estou imaginando, eu posso ter uma cidade grande e eu posso falar aí sobre a questão de um bairro que eu atendo. Vamos pegar, por exemplo, o Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, esse ano, foi a musiquinha do BC, né? Então, Balneário Camboriú, para você ter uma noção, muitas imobiliárias focam o mercado local dela é na quadra. Por quê? Porque na temporada não dá nem para andar ali. Então, as imobiliárias, elas dominam aquela quadra. Elas dominam 2, 3, 4 quadras, não mais do que isso. Isso acontece bastante, né? Tem muitas imobiliárias ali e isso acontece. Então, quando eu falo, quando nós falarmos aí nesse bate-papo sobre a questão do mercado local, vai servir para você que está discutindo sobre como liderar, como crescer dentro da sua cidade, mas também vai discutir como você crescer num bairro da sua cidade ou, por exemplo, regiões. Como assim, Rosalvo? Não entendi. Para que você tenha uma noção, vamos pegar casos à parte, tá? Se eu for pegar uma cidade como São Paulo, óbvio que eu não vou poder querer dominar a cidade de São Paulo, pelo menos no início. Então, o mercado local meu, eu estou falando de um bairro, estou falando de parte de um bairro. Se eu for pegar uma cidade como Florianópolis, por exemplo, eu vou trabalhar com uma região. Florianópolis é dividido em 3 regiões. Eu tenho a Zona Norte, eu tenho a Zona Sul e tenho o Centro. Então, eu vou trabalhar o Centro, eu vou trabalhar a Zona Norte ou eu vou trabalhar a Zona Sul. Dificilmente uma imobiliária da Zona Sul vai atender clientes da Zona Norte, que nós estamos falando aí em mais de 50 quilômetros de distância, trânsito, tudo isso hoje pesa, então se divide nesse sentido. As imobiliárias que dão certo nesse ponto são as que vão ter filiais que vão atender, por exemplo, a Zona Norte e Zona Sul, ou, por que não, no centro. Se nós formos para uma cidade qualquer, por exemplo, uma cidade do interior do Mato Grosso, uma cidade do interior de São Paulo, por que não? Aí nós estamos falando em liderança na cidade, nós estamos falando que o mercado local que nós estamos falando é na cidade. Isso nós vamos falar numa praia, como, por exemplo, Balneário Camboriú, como, por exemplo, algumas praias de Florianópolis, eu posso sim pensar na quadra, eu posso sim pensar na região. Então, quando eu falo sobre o seu mercado local, é o mercado na qual você atua, ok?
sempre eu gosto de dizer que quais são os pilares que você tem para você trabalhar a marca da sua imobiliária, para você trabalhar esse conceito. Na minha percepção, são 7, onde eu tenho a primeira coisa, o foco principal é a estratégia, o seu planejamento. Todo cliente nosso de consultoria, todos sem exceção, ele começa com planejamento, onde a gente estrutura, onde a gente prepara e cria o planejamento estratégico deste cliente pelo prazo previsto do nosso contrato. Renovou um contrato, para você ter uma noção, novo planejamento, porque tudo muda, tudo altera, tudo evolui. A estratégia, que estratégia eu tenho? Onde é que você quer chegar? Onde é que você quer chegar daqui 5 anos? Onde é que você quer chegar daqui 10 anos? Entendendo claramente a diferença de meta e objetivo, meta e desejo. Meu objetivo é ser um dia estar entre as 3 imobiliárias da cidade. Meu objetivo é ser a maior imobiliária da cidade. Isso não é uma meta. A meta, na minha percepção, ela é dividida em alguns pontos, nós vamos falar mais para frente, mas o objetivo é algo que eu quero chegar. O objetivo não é para ter um prazo muito certo, tá? Eu posso ter um objetivo, isso pode levar 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, a minha estratégia, quero chegar em tal ponto, quero fazer assim, vou trabalhar com o público, nós vamos chegar nesse sentido. Análise do seu mercado, do local que você atua e, principalmente, quais são os seus diferenciais de mercado. O que eu percebo hoje em dia é a imobiliária ainda insistindo em... Obviamente, você tem que ter um videomaker, mas ainda insistindo a fazer vídeos de imóvel. Ainda insistindo, não me leve a mal, nós estamos em outro mundo, o mercado mudou. E eu ainda vejo, não me leve a mal, a imobiliária concorrendo com o corretor. Eu ainda vejo a imobiliária deixando que o corretor faça o post, o corretor faz a divulgação, o corretor assina o contrato, o corretor vai no cartório, quer dizer, o corretor está fazendo todo o processo como um todo e, obviamente, ele vai chegar no momento que ele vai dizer assim, cara, peraí, eu não preciso ter a imobiliária, isso vem acontecendo muito, não é o Rosalvo que estou falando, ou Gorando, ou seja lá o que for. É o que se percebe. Como você já sabe, eu atuo também nos Estados Unidos, nós temos escritório lá, e lá a situação também está numa situação um pouco mais delicada, porque os donos, você pode notar que uma imobiliária bacana, por exemplo, em Orlando, aparece o dono mostrando muito imóvel, então ele virou lá um influenciador. Só que ele não consegue atrair muito corretor, porque o corretor sempre vai se perguntar quem é que vai atender o lead. Se é ele ou se o melhor lead vai para o dono, ou seja lá o que for. No Brasil, nós temos que entender que vem ocorrendo uma situação muito delicada, que é cada vez mais aumentando os corretores autônomos, né? Aí vale o assunto para um outro bate-papo sobre essa questão do corretor autônomo, mas o corretor autônomo também, pasme, está perdido de qual é a linha dele. Então, isso a partir do momento que você tem a sua imobiliária estruturada, eu creio que você pode abraçar mais o mercado, sim. Dentro desse diferencial, então, que diferencial tem minha imobiliária? Qual é a identidade visual? Qual é a consistência que eu tenho da minha presença online? Sinto muito em marketing digital. Eu sempre gosto de dizer que eu tenho um problema, né, onde eu tenho muita credibilidade e sempre tive pouca autoridade. Qual é a diferença de credibilidade e autoridade? Credibilidade são os prêmios que eu já ganhei, já tive prêmios 5 Top de Marketing, já ganhei prêmio em Nova York, ganhei prêmio na Europa, já atendi clientes Portugal, México, Argentina, temos história nos Estados Unidos. Sou considerado hoje, por muitos, o maior especialista no mercado imobiliário, o maior especialista em imobiliárias no mercado imobiliário. Então, isso me traz uma credibilidade fantástica. Mas, se eu tenho a autoridade hoje, uma criança de 7 anos pode ter. Então, eu posso chegar na casa de um casal e falar, poxa, que legal, o seu filho é tão inteligente, ou seja, ele tem autoridade, mas ele não passa de uma criança, ele não tem credibilidade. O que nós estamos numa fase é onde ainda assim nós temos uma discussão entre credibilidade e autoridade. Lógico, com o advento cada vez mais forte, veloz da questão da inteligência artificial, nós estamos passando por uma outra onda onde a imobiliária eu enxergo que vai ter que ter essa percepção. Então, quando eu falo em presença online,
para que, vamos falar numa linguagem mais clara, quantos reels você vai fazer por dia ou por semana? Quantos stories você vai fazer por dia? Nesse reels ou stories, o que você vai colocar? Então, isso é muito importante. Será que eu vou ficar só ofertando imóvel? O que eu vou fazer nesse sentido? E qual é o relacionamento e atendimento ao meu cliente? Outra, suas parcerias e a sua estratégia local, que estratégia que eu tenho aqui, que estratégia que eu tenho em termos de network ou tal. E sempre entender que vai ter o teu monitoramento e o teu ajuste. Sempre vai ter essa linha, ok? Então, eu vou partir para algumas perguntas que chegam para a gente, onde a gente vai bater um papo nesse sentido, na dúvida nesse sentido. Então, uma delas é como é que pequenos negócios no mercado imobiliário podem competir com grandes imobiliárias em um ambiente local altamente competitivo. Veja, eu posso estar brigando com uma imobiliária líder, eu posso estar brigando com uma imobiliária gigante? Pode. Só entenda que nós estamos na era não mais do grande, e sim do rápido. Então, quem vai vencer não é a maior imobiliária, é a mais rápida. Hoje, o que você mais vê são imobiliárias gigantes vendendo carteira, imobiliárias gigantes perdendo carteira, imobiliárias gigantes fazendo fusão para tentar se manter no mercado, porque elas não têm velocidade, elas não estão modernas, elas não estão com inteligência artificial. Então, é tanta coisa acontecendo externamente e a pessoa ou a diretoria não evoluindo que, sinto muito, ela acaba ficando para trás. Então, a partir do momento que eu mostro para o mercado, né, que, caramba, a minha imobiliária tem esse diferencial, minha imobiliária ela dá um atendimento especial, a minha imobiliária tem os corretores mais focados, a minha imobiliária responde rápido. Por exemplo, um dos meus clientes, nós temos uma placa muito forte na imobiliária que diz o quê? Nós aprovamos hoje um contrato em 3 minutos. Nós entregamos uma chave, para que você tenha uma noção, em 36 horas de locação. O que significa, cara? Que significa que 15 minutos virou muito tempo. Que significa que a sua atendente não der retorno, ela vai perder para o concorrente. E está cheio de imobiliária perdendo para isso. Então, hoje em dia, você pode sim competir a partir do momento que você entenda esse teu processo, entenda a estrutura da tua imobiliária, esteja mais participativo, veloz e conversando com o seu time, tá? Que benefício que pode me trazer um posicionamento estratégico e como é que eu vou impactar diretamente o resultado da imobiliária? Por exemplo, um benefício que, na minha visão estratégica, é muito simples de você fazer e ligado à outra pergunta anterior, é assim, eu posso não ter... Eu, Rosalvo, trabalho muito com convenções, então eu faço muita convenção para cliente meu. Mas é óbvio que o primeiro ano eu tenho que fazer o cara crescer. Eu começo sempre com vendas, por mais que muita gente pense que a minha consultoria é só locação, não é. Eu começo muito com vendas, porque eu preciso fazer o meu cliente ganhar dinheiro. E aí sim eu vou para a locação, aonde agora eu vou crescer a carteira dele para dar força, para dar suporte financeiro através da receita recorrente. Então, é óbvio que se eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer uma grande convenção, eu vou fazer uma pequena convenção. Mas se você, por exemplo, não tem o Rosalvo com você, pelo menos por enquanto, diz amém, aí um dia a gente pode estar junto com certeza. E hoje, só para você ter uma noção, é uma questão de você estar a par, só isso, tá? Porque além dos nossos cursos, nós temos mentorias, hoje eu tenho uma série de produtos, porque eu fiz um desafio comigo mesmo no ano passado, em 2024, onde esse ano eu iria auxiliar mais imobiliárias através de produtos que eu ia deixar mais fácil de você vir até mim. Então, hoje, além de cursos, nós temos curso online, nós temos curso gravado, nós temos curso ao vivo, nós estamos criando com muita força o Clube Rosalvo Barreto, para que você tenha mais informações. Nós estamos, além do curso presencial, nós temos mentorias, onde eu trago imobiliárias para o meu escritório, onde eu sento com essa turma, onde a gente evolui essa turma, que é fantástico. A mentoria, eu sempre digo que é uma consultoria sem eu estar lá, e propriamente a consultoria em si. Então, isso é um ponto que eu acho que é legal te colocar. Mas, voltando, então, um posicionamento estratégico que você pode ter, se eu disse que eu preciso ter velocidade, que 15 minutos ficou tarde, ficou um tempo alto,
eu posso me reunir com a minha equipe e ter um foco com ela. De, cara, eu preciso de velocidade, preciso que vocês vendam mais, preciso de vocês com mais compromisso. E isso pode ser através de comer uma pizza. Então, às vezes, você não tem dinheiro para uma convenção, mas você pode comer uma pizza com o seu time e dizer, cara, tamo junto, vamos embora, ajuda aí, vamos para frente. Então, quanto mais você tem dinheiro, mais você consegue ter uma estratégia mais forte. Mas você pode começar, sim, com um posicionamento estratégico, às vezes, dentro da sua imobiliária com o seu time, para depois você pensar no pensamento estratégico com o seu cliente. Então, eu sempre digo que eu não consigo crescer mais sozinho. Você sozinho não é ninguém. Você sozinho, sinto muito, não funciona mais. Então, você tem o seu time com você. Então, o posicionamento estratégico seu, ele vai te dar um benefício, sim, de que você evolua, de que você cresça. E por que não estar mais próximo com o seu time? O que eu digo isso? Imobiliárias hoje, que têm filiais, imobiliárias que têm estrutura em vários bairros, elas não têm uma visão de pequenas imobiliárias que precisaria. Então, se você, por exemplo, é gerente de uma imobiliária que tem uma filial, você deveria pensar assim, você deveria se reunir com o seu time, discutir, comendo uma pizza, reunir o pessoal, comemorando, fazendo esse tipo de situações, porque é óbvio que a imobiliária como um todo, ela vai em alguns momentos reunir todas as filiais, vai reunir todo o time, vai reunir todo mundo, mas a pergunta que eu faço é o que você faz dentro do teu espaço, dentro da sua imobiliária. Então, isso é um ponto que eu acho que é primordial se eu quero crescer. Se eu quero crescer, eu preciso saber se o meu time está comigo. Entendendo que sozinho não existe, ninguém faz mais nada, né? Então, como é que eu priorizo os valores que a minha imobiliária possa transmitir para construir uma conexão com a comunidade local? Então, eu acho que essa questão, eu acho que você precisa fazer uma reflexão sobre o que a tua imobiliária representa em termos de confiança, em termos de ética, em termos de qualidade, o que ela traz. Você pode escolher um valor que eu digo não é dinheiro, tá? O valor, por exemplo, eu sou rápida, eu tenho agilidade, é uma imobiliária que você pode confiar, compatível com a necessidade da comunidade. Esse podcast você vai perceber que ele vai se amarrando hoje, tá? Nós vamos alinhando e nós vamos cruzando as coisas, ou seja, acabei de falar sobre a questão de você estar mais próximo à sua equipe. Quem é que vai trazer a imagem para a sua comunidade local sobre a ética, sobre a confiança, sobre a rapidez? Sinto muito, não é você. Sinto muito, é seu time. Então, é por isso que eu falei antes de que você deveria unir o seu time. Às vezes você pode estar ouvindo, mas ele está falando para imobiliária pequena. Mas acabei de falar. E se você tem filiais? Será que o gerente da filial está envolvido com o time? Será que o gerente da filial está envolvido com o corretor? Ou ele é mais um que diz que o corretor não se compromete, ou o time não preenche o CRM, mais um que reclama, em vez de ser mais um outro que auxilia? Então, por isso que eu sempre digo, uma gigante imobiliária nunca vai deixar de ser uma pequena imobiliária. Quer uma prova? Você pode ser a maior imobiliária que existe. Quantos gerentes de carteira você tem? Esse gerente de carteira que administra os proprietários, ele vai administrar um número Y. Já parou para pensar que esse gerente de carteira é uma pequena imobiliária? Vamos imaginar que eu tenho uma imobiliária gigantesca, que dentro da minha sede eu tenha 3 gerentes. Já imaginou que cada gerente desse é uma pequena imobiliária? Porque a soma do faturamento deles que vai gerar a soma do pacote da sua imobiliária? Vamos imaginar um pouco mais que a sua imobiliária, como eu já falei, tenha filiais. Essas filiais, será que não são imobiliárias pequenas que vão somar todas elas e criar a força da marca, criar, a força do seu branding? Então, a partir do momento que eu começo a entender isso, a partir do momento que eu consigo perceber essa situação, eu posso evoluir, porque muitas imobiliárias elas têm uma dificuldade de se identificar com a necessidade não atendida no mercado local. Você começa com entender
o concorrente, talvez fazer pesquisa de mercado, o que as pessoas procuram. Hoje em dia tem muitas imobiliárias focadas. Nós tivemos um caso, por exemplo, em Curitiba, de uma imobiliária que foi destaque, saiu em revistas, saiu em mídias sociais, de ser uma imobiliária muito focada ao baixo padrão, ao Minha Casa Minha Vida. E uma imobiliária que vende muito hoje, focado especificamente nisso. Então, quando a pessoa pensa assim, qual a importância de definir um nicho, porque todo mundo fala sobre essa questão hoje em dia, porque você tem que ter um nicho ou tal, o que você tem que só tomar cuidado se eu vou pro imóvel de alto padrão, é o quanto você também tem um time ou você ser de alto padrão, né? Eu posso trabalhar com locação a curto prazo, short stay? Pode. Você pode ter uma infinidade de coisas que vão te destacar do mercado. Só tome cuidado, porque é importante você ter bem definido o nicho. Se você não tiver esse nicho bem definido, eu prefiro, não me leve a mal, que você seja um dono de imobiliária generalista. Vai trabalhar com locação, vai trabalhar com... Lógico que é o residencial que vai te dar o maior retorno, mas vá trabalhar com comercial sim, vá trabalhar... Locação comercial que eu digo, vá trabalhar com vendas, vá trabalhar começando o médio baixo padrão, porque a venda que vende no Brasil hoje, a média é 400 mil reais um imóvel. Então, se eu quero vender, eu tenho que atacar essa média. E aí sim eu posso, no futuro, ter um departamento ou partir para uma linha do imóvel de mais alto padrão. Então eu posso ser generalista e começar dessa maneira, ok? Quando eu discuto isso, sempre é lógico que entra o passo prático, né? Por onde eu começo? Como é que eu faço tudo isso? Então comece identificando o que você faz melhor que o concorrente. Por exemplo, talvez você atenda melhor. Talvez o seu time dê mais retorno que o concorrente. Talvez você tenha mais tecnologia. A tecnologia hoje não é mais só dinheiro. A tecnologia hoje é doar o seu tempo. A tecnologia hoje é o quanto você está envolvido, vamos dar um chute, num chat GPT. Então, hoje não é só a questão de pagar o chat GPT. A questão é quanto eu estou envolvido. É quanto eu estou doando o meu tempo para que eu faça isso. Então, a partir do momento que eu posso ter um atendimento, eu posso ter um conhecimento local, eu posso ter uma resposta mais rápida ao meu cliente do que o meu concorrente, você já virou um diferencial. Você já tem um diferencial. O que você tem que tomar cuidado é só entender, óbvio, a hora que eu vou com o processo de locação, a hora que eu vou com o processo de venda, entender o seguinte, às vezes eu tenho 2 corretores de venda comigo, esses 2 corretores começaram a vender bem, você não vai crescer as vendas mantendo os 2 corretores. Você vai ter que partir para 4, você vai ter que partir para 5, você vai ter que partir para 20 corretores. Então, conforme eu vou evoluindo, conforme eu vou crescendo com isso, é como eu vou ter a base da necessidade do meu faturamento e braço. Quando eu digo que falta braço, é o quê? Que faltou braço, faltou gente para atender o telefone. Então, hoje, eu preciso ter esse entendimento, por exemplo, se na locação, a média Brasil são 8 locações por atendente, se eu quero alugar 30 imóveis, eu tenho que ter pelo menos 4 atendentes. Não adianta eu querer alugar 30 imóveis com 2. Até você pode alugar 30 imóveis com 2 pessoas. Só que, na minha percepção, você pode estar perdendo mercado e pode estar perdendo oportunidade porque falta braço. Né? E é lógico que você vai ter uma dificuldade das pessoas não quererem que contrate mais, porque ela diz assim, vai competir comigo, eu vou deixar de faturar, vou deixar de vender, no caso do corretor. Eu já tive casos, eu tive um cliente que tinha uma corretora que era fantástica, mas ela era, desculpe, e mais 2 corretores, ou seja, eram 3 corretores. E eu vivia dizendo que eles precisavam estruturar mais corretores. E essa moça não queria. Ela achava que ia ter uma competitividade e que ela ia dividir o bolo, ela dividir os clientes dela. E eu sempre dizia para ela, fulana, você pode ter o direito de evoluir, de crescer, de ter a sua bolsa da marca que você quer, show de bola, mas você só vai crescer mais ainda
se você tiver mais gente na equipe. E era muito difícil ela entender isso. E eu sempre gosto de dizer que eu não saio da minha casa, eu não saio da minha cidade, já que meus clientes, a grande maioria são Brasil inteiro, então também tenho clientes fora do país. Então, eu não vou sair da minha casa para prejudicar alguém. Então, se eu digo, caramba, você pode ter mais corretores, é porque eu percebo também que o corretor que está lá pode ter ganho com isso. Então, muitas vezes, eu posso transmitir para o meu cliente profissionalismo, credibilidade, mesmo com recurso limitado, se eu tenho um time voltado comigo, se eu tenho um time voltado com foco de estar unido e entendendo que o crescimento, muitas vezes, eu preciso de gente. Você quer um exemplo de um pipinaço que nós entraremos agora no mercado? A imobiliária ela volta a ter uma guerra muito grande com o marketing. Por quê? Porque a inteligência artificial, vamos dizer assim, que você deixa até conversando com uma pessoa, até aqui no podcast, ela falou uma frase que tem muito a ver. A inteligência artificial de hoje, ela mostra para nós uma coisa. Antigamente, nós pescávamos com anzol, né? Não é o pescar no aquário, que as pessoas às vezes confundem, que eu falo muito isso. Pescar no aquário tá ali o aquário, eu vou pescar fácil o peixinho que está ali. O pescar no anzol é onde eu ficava ali até o cliente beliscar e trazia ele. Hoje o mercado, através das redes sociais, através de todos os processos, eu pesco de tarrafa, eu pesco de rede. Pescar de rede não necessariamente vai me dizer que eu vou trazer um volume muito grande de peixe, de jeito nenhum. Eu posso trazer um volume grande de peixe, mas vai vir lata junto, vai vir pedra junto, vai vir um peixe que não me interessa. Então, quando eu pesco de rede, que é o caso das redes sociais hoje, eu preciso limpar isso. E aí, lógico que estamos no mercado onde entra a inteligência artificial, que sinto dizer isso para vocês, ela matou a pré-venda humana. Todas as pré-vendas serão, na minha visão, através de inteligência artificial. Ela matou o MQL, na minha visão, isso não existe mais, porque a inteligência artificial está fazendo isso muito bem, obrigado, e ainda tem uma evolução muito grande. Nós teremos agora uma evolução do ChatGPT que já existe nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não existe, mas lá já existe, onde o custo lá é $200 mensal para você assinar esse ChatGPT, que ele é ultra avançado, onde o propósito é trazer muito mais situações. Então, cada vez mais, eu vou ter uma inteligência artificial imitando uma voz, ela está respondendo para o cliente, não se assuste com isso, mas sinto muito, vai ser dessa maneira. Então, não adianta, nesse sentido, já que a inteligência artificial vai ser aquela que vai separar os peixes, então eu vou passar para o meu corretor o peixe melhor. Qual o problema que você vai encontrar? Qual é, então, o gargalo que você vai ter? Qual é o problema que você vai ter? O problema que você vai ter, ele é muito simples. Vai faltar lead. Então, já se prepare para que você tenha mais lead. Nas redes sociais, nas placas, nos seus flyers, não interessa a situação que você tem, comece a pensar mais em offline, sim. Desculpe. E que você, com isso, traga, obviamente, leads para o seu time. E aquela imobiliária que ela passava o lead frio para o corretor, para ela poder dizer que passava o lead, não me leva a mal, está morta. Porque o corretor não vai querer mais o lead frio. Eu vou gravar num próximo podcast a evolução e qual é o próximo passo do corretor autônomo, as dificuldades que ele vai ter para frente e como a tua imobiliária pode estar mais próxima desse corretor. Prometo, já vou fazer um bate-papo com você sobre isso, até porque eu tenho vindo para mim muitos contatos, muitas informações, muitas dúvidas, muitos medos de que está muito complicado contratar corretores ou o corretor está se transformando muito em autônomos cada vez mais. Mas é porque também
não adianta eu passar o lead tão frio. Então, isso é uma evolução que nós vamos ter. Então, o teu marketing complicou. Eu estava num cliente esses dias, onde eu já disse para ele que ele vai ter que estruturar o marketing melhor, ele vai ter que separar o marketing só para vendas, o marketing só para locação. Pasme, o marketing só para locação, porque o mercado está exigindo isso. Então, olha como está competitivo. Olha como você pode crescer. Olha como você pode, através dessas oportunidades que o mercado te dá, de você ganhar mercado. Então é pensar nesse sentido. Como é que eu vou atrair o meu cliente da região? Como é que eu vou otimizar melhor o meu site? Né? Quais são as palavras-chave que eu vou utilizar? Então, hoje, sinto muito, nós vivemos uma fase onde o dono queria entender de Facebook, ele ia fazer um curso de Facebook, isso até um pouco antes de entrar o Instagram. Aí, com a entrada do Instagram, ele se perde inteiro. E aí, ele percebe que ele sai de um curso. Quando ele sai do curso, que ele aprendeu tudo, daqui a pouco mudou. É todo o algoritmo, tudo que ele aprendeu não vale mais. E aí ele fica perdido. Toda essa fase que a gente tem, esse cara se perdeu e agora sinto muito, ele tem que ir para frente. Então, na minha visão, a tendência é que o dono vá fazer cursos novamente, vá entender um pouco mais de tráfego pago para que ele possa cobrar. Então, o dono ele vai ter que, na minha percepção, estar mais próximo da imobiliária, estar mais com a visão estratégica dele para que ele possa evoluir. Aí você diz para mim assim, poxa, Rosalvo, está muito difícil. Poxa, Rosalvo, está complicado. Eu não diria que está difícil. Eu não diria que está tão complicado. Eu diria que está mais competitivo. Está competitivo pro armazém, para a padaria, para o supermercado. Vou te dar um exemplo. Hoje, entre no maior supermercado da sua cidade. Vá direto para a área de café. Você não vai achar mais do que 13 marcas de café, mesmo num supermercado gigante, você não vai conseguir achar mais do que 13 marcas de café. Quer saber quantas marcas de café tem no Brasil? Mais de 1.300. Então, é menos de 0,1% de chance desse café estar na prateleira. Então, não é o mercado imobiliário que está na concorrência. Eu entrevistei há pouco tempo um advogado especialista numa área e aonde ele fala do volume de advogados, que obviamente é muito maior que os corretores, e nós estamos reclamando que tem muito corretor no mercado. Para que você tenha uma noção, nós temos 22 marcas de TV no Brasil. Você vai entrar numa loja, dificilmente você vai encontrar mais do que 3 marcas de TV. Por quê, Rosalvo? Porque o metro quadrado está caro. Então, se o metro quadrado está caro, a loja diz assim, eu vou vender o que me interessa e eu vou alugar para essa marca. Em qualquer loja você vai encontrar o LG, vai encontrar a Samsung e o resto. Cadê o restante? Cadê sempre Toshiba? Cadê Philco, Philips? Cadê essas TVs todas? Onde é que elas foram parar? Em que loja que ela tem? Então, cada vez está mais competitivo, está mais difícil. Não é diferente na sua imobiliária. Pare de reclamar, acredite no que eu estou te falando, acredite no seu negócio, você entende disso. O que nós precisamos é evoluir. O que nós precisamos é entender que nós precisamos dar um passo acima. Eu estava conversando com um cliente meu esses dias, que é um cliente admirável, que é um cliente que entendia muito de marketing, e ele sempre estava à frente, 4 anos atrás. Hoje ele está atrás. E ele entender que ele está atrás, ele entender que ele ficou para trás, é complicado. Às vezes é difícil a pessoa entender isso, mas você, às vezes, ficar fora do contexto, ficar fora da informação durante 6 meses, 1 ano, talvez seja o grande problema seu de você não estar conseguindo disputar mercado. Porque hoje a disputa do mercado ela está muito amarrada ao network, ela está muito amarrada ao conhecimento e ela está principalmente amarrada à estratégia. Então, a estratégia é o que vai segurar todo o processo. Então, você que tem que ter essa base, você que tem que entender que você precisa ter uma presença online forte. Sinto muito. Tem cliente meu que diz assim, mas Rosalvo, eu não quero aparecer no vídeo, eu não quero aparecer ofertando imóvel. Ok, ninguém está falando para você fazer isso. Agora, qual foi a última vez que a sua imobiliária fez um vídeo
falando sobre a imobiliária, falando sobre diferencial, mostrando a imobiliária por dentro, mostrando o time que você tem de vendas, mostrando os corretores, mostrando alguém que esteja tocando um sino comemorando a venda. Então, como é que você quer vender a sua imobiliária se você não aparece? Nós estamos na era do se a montanha não vai a Maomé, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. O cliente não quer vir à imobiliária. Então, você vai precisar levar a sua imobiliária, não o corretor, ao seu cliente. Você só vai levar a sua imobiliária através de imagem, através de coisas intangíveis que vão tangibilizar. Putz, o que quer dizer isso? Você, hoje em dia, você tem um cartão de crédito, qual a razão de você ter um cartão de crédito se hoje em dia tudo é digital? Porque é uma maneira que o banco tem de tangibilizar o serviço dele, de você pegar o serviço dele. A imobiliária é a mesma situação, ela é um serviço intangível. A hora que eu mando um folder, a hora que eu tenho uma pasta com fotos, a hora que eu tenho vídeo mostrando a estrutura que a sua imobiliária tem, é que você começa a tangibilizar esse cliente. Então, muitas vezes, a imobiliária perde mercado, a imobiliária não conquista mercado, porque o grande erro dela é que ela parou de se esconder. Sabe qual é o discurso que eu mais ouço nos Estados Unidos, que é a coisa mais, não me leva a mal, a coisa mais esquisita que existe é onde a imobiliária diz assim: o futuro, a imobiliária será uma cafeteria. Da onde será uma cafeteria? Então, as imobiliárias estão deixando de ter sede porque percebem que não precisam mais dar sede. Da onde? Cadê a sua qualidade? Cadê a sua estrutura? Cadê o seu suporte? Agora, é lógico, não adianta você botar um porcelanato bonito na sua imobiliária se um cliente não vai até lá, mas você não atrai o cliente. Então, a própria imobiliária deixou errado isso. A própria imobiliária deixou os corretores, deixou os atendentes, deixou os captadores fazendo o seu trabalho. E aí, engraçado, ficou lá o dono da imobiliária, no back office, ele ficou lá achando que capaz o cara postar algo dizendo vendemos. Por quê? Porque ele não quis enfrentar essa modernidade. Então, você não querer enfrentar essa modernidade fez com que você ficasse para trás. Entendeu? Então, eu preciso entender quais são as evoluções. Comece fazendo parceria estratégica, comece estando mais próximo de empresas locais. Por exemplo, sabe, vá numa loja de material de construção, faz uma parceria, onde eu posso fazer um collab com eles. O que é um collab de parceria? Hoje em dia, eu mostrei num post meu do Instagram esses dias, no Story, um collab que o Nescafé fez com o Netflix. Então, aqueles cafés que você tem em casa, eles criaram um café chamado Netflix. Esse café com o objetivo de o cara tomar café assistindo um filme. Quanto será que a Netflix pagou para isso? Nada. Quanto será que o Nescafé pagou por isso? Nada, porque é um collab. É o que nós fazemos, eu e você, hoje, onde o seu corretor, ele posta e aí ele marca você, ou além de marcar você, ele pode fazer um collab. Ele faz um post juntamente com você. E hoje em dia nós estamos entrando numa era do collab, da parceria. Eu tenho um collab, eu tenho uma parceria com o material de construção, onde eu vou ter um plantão meu lá, ele pode ter um plantão na minha imobiliária. Para você ter uma noção, operadoras de internet hoje estão, às vezes, em collab com a imobiliária, estão com uma mesa dentro da imobiliária vendendo isso. Então, se você não amplia a sua rede de contatos, se você não gera negócios, se você não tem uma parceria estratégica com uma construtora, com a casa de material de construção, ou seja lá o que for, como é que você quer evoluir? Se você não tem uma parceria com o escritório de arquitetura, então você pode sim estar presente, você pode sim estar mais próximo das pessoas, entendendo que você possa crescer. Então, o que eu estou dizendo isso para você é que não importa o tamanho. Eu, Rosalvo, já fiz vários líderes no Brasil. Eu, Rosalvo, vivencio isso há 30 anos. Vários clientes meus começaram com 100 imóveis na carteira, hoje tem mais de 4 mil. Vários clientes meus começaram não conseguindo cobrar o primeiro aluguel, hoje são líderes na cidade. Por quê? Porque estavam comigo? Não.
Não é eu que fiz a mágica, né? A mágica estava dentro dele. O que ocorreu é o quê? É ele virar essa chave. O que ele ocorreu é o quê? É ele entender que começa por um ponto. Então, você que está me ouvindo, é óbvio que a sua imobiliária pode evoluir. Sua imobiliária está grande, você está forte, mas você vem perdendo o mercado. Sinto muito, você vai precisar se reinventar. Sinto muito, você vai precisar ler. Eu, com a minha mulher, às vezes acabamos não discutindo, mas ela acaba brigando comigo, tirando um sarro de mim, de tipo, cara, tem 6 livros que eu não li que eu vou ter que ler. Mas porque eu preciso estar à frente, porque eu preciso ter a informação. Você, como empresário, não é diferente. Não é quantos corretores estão atrás de você, é quantas famílias estão atrás de você. Então, é preciso, sim, evoluir, é preciso você entender, é preciso que você tenha a percepção de que a tua marca, o teu processo, a tua imobiliária, se ela não se posicionar dentro da sua cidade, você não vai conseguir vencer. Então, se posicione. Ninguém está dizendo que isso custa, é possível sim. Esteja presente, eu tenho certeza que a sua imobiliária vai crescer. E você que é gerente, hoje as imobiliárias têm condições de evolução. Então, hoje, muitos gerentes virando diretores, muitas imobiliárias tendo filiais, porque cada vez o trânsito está pior. Então, eu preciso morar perto do meu trabalho. A imobiliária precisa abraçar todos, então a imobiliária vai ter várias filiais. Olha que mercado fantástico você tem pela frente. A única questão é você fazer a diferença. Ok? Espero que eu tenha auxiliado você. O objetivo é esse mesmo. Talvez a gente dar um start, talvez a gente mexer um pouco. Sempre que eu tenho... Porque o meu podcast ele tem 3 coisas, tá? Número 1, entrevistas, que são assuntos, pessoas que trazem algo diferente. Aí nós temos um que é tecnologia, que eu trago pessoas de tecnologia para evoluir a sua imobiliária. Então, esse assunto vai chamar tecnologia. E o ponto de vista, que é o meu ponto de vista, juntamente com a tua dúvida. É um bate-papo entre eu e você, é uma conversa entre eu e você. É uma consultoria à distância entre eu e você. Então, sempre que eu vou dar esse meu ponto de vista, é baseado nas perguntas, nos questionamentos que os empresários, que os gerentes têm comigo. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha te trazido informações para que você evolua mais. Muito obrigado por você acompanhar o meu trabalho, por você estar acompanhando o meu podcast. Muito obrigado mesmo. Nós temos crescido bastante. Nós estamos, hoje, ele é considerado o podcast que mais cresce no mercado imobiliário pelas informações de estatística das ferramentas. Isso me deixa extremamente feliz e quero agradecer aos nossos patrocinadores, a QuintoCred, a Superlógica, a Laís. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês acreditarem no nosso trabalho. Muito obrigado por vocês acreditarem nesse podcast. É muito bacana porque essas informações estão indo para muita gente. Não é fácil a gente manter isso. É sempre como a gente mantém, onde todas as quintas-feiras a gente tem um podcast novo, tem alguma coisa diferente. Não é fácil, principalmente para quem tem um tempo muito curto como o meu, mas esse é meu trabalho, esse é meu objetivo, esse é meu destino, esse é aquilo que eu quero buscar e aquilo que eu curto bastante. Fechou? Show de bola, sucesso a você, sucesso à sua imobiliária. Te vejo no próximo episódio.